A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No 73º dia, nós leremos o capítulo 16 do livro dos Números, no qual nós nos depararemos com um conflito da comunidade, de alguns que se revoltam com Moisés, e como Moisés, servo de Deus, trabalha com essa situação. Depois, no capítulo 15 e 16 do livro do Deuteronômio, nós veremos também alguns preceitos a respeito do ano sabático, de certa forma a administração dos bens da terra prometida, também a celebração das festas solenes do povo do Antigo Testamento. E o Salmo 98. Muito bem. Livro dos Números, capítulo 16. Coré, filho de Isaar, filho de Caate, filho de Levi, com Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e com On, filho de Felete, Rubenitas, revoltaram-se contra Moisés, com mais 250 israelitas, chefes da comunidade, membros do conselho, homens de renome. Coligaram-se contra Moisés e a Arão, e lhes disseram: Basta, toda a comunidade, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Com que direito vos colocais acima da comunidade do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois falou a Coré e a todo o seu grupo: Amanhã de manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santificado, que ele fará aproximar-se dele. Ele fará aproximar-se dele quem ele escolher. Fazei o seguinte: Coré e todo o grupo com ele arranjai incensórios, e amanhã deitai neles fogo e incenso perante o Senhor. Aquele que o Senhor escolher, esse será o santificado. Que isso vos baste, filhos de Levi. Moisés disse a Coré: Escutai, filhos de Levi, parece-vos pouco que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel, para dele vos aproximar, para cumprirdes o serviço da morada do Senhor e para ministrardes diante da comunidade? Ele te aproximou de si com todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? É por isso que tu e todo o teu grupo vos coligais contra o Senhor? E quem é Arão para murmurardes contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirã, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Não basta que nos fizeste subir de uma terra onde corre leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto, e ainda queres te arvorar um príncipe sobre nós?
tampouco nos conduziste a uma terra onde corre leite e mel, nem nos deste em herança campo ou vinha alguma. Queres arrancar os olhos de todos estes homens? Não iremos. Moisés se enfureceu e disse ao Senhor: Não olhes para a oferta deles. Nunca tirei um jumento deles e não fiz mal a ninguém. Depois disse a Coré: Comparecei amanhã diante do Senhor, tu e toda a tua gente, tu, eles e Aarão. Cada um pegará seu incensório e deitará incenso nele. Apresentareis ao Senhor os 250 incensórios, cada qual o seu, e assim também tu e Aarão. Pegando, pois, cada um seu incensório, colocaram nele brasas, deitaram o incenso e se puseram à entrada da tenda do encontro. O mesmo fizeram Moisés e Aarão. Coré reuniu em torno deles toda a comunidade na entrada da tenda do encontro. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. O Senhor falou a Moisés e a Aarão: Afastai-vos do meio desse grupo, pois no momento vou acabar com eles. Mas eles se prostraram com o rosto em terra e disseram: Ó Senhor, Deus que dás o Espírito a toda a carne, acaso te enfureces contra toda a comunidade pelo pecado de um só? O Senhor respondeu a Moisés: Fala à comunidade nestes termos: Afastai-vos das proximidades da moradia de Coré, Datã e Abirã. Moisés levantou-se e foi até Datã e Abirã, seguido dos anciãos de Israel. Então advertiu a comunidade: Desviai-vos já das tendas dessa gente má. Não toqueis em nada do que lhes pertence, para não serdes atingidos por causa dos pecados deles. Eles se afastaram da moradia de Coré, Datã e Abirã. Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada de suas tendas com suas mulheres, filhos e crianças. Disse então Moisés: Agora sabereis que foi o Senhor quem me enviou para fazer tudo o que tenho feito, e que não agi por conta própria. Se estes morrerem de morte natural e forem visitados pelo destino de todos, então não foi o Senhor quem me enviou. Mas se o Senhor fizer algo de inaudito, se o solo abrir sua boca e os tragar com tudo o que é deles, se eles descerem vivos para o Sheol, então sabereis que essa gente desprezou o Senhor. Mal acabou de pronunciar todas essas palavras, o solo fendeu-se debaixo deles, a terra abriu sua boca e os engoliu com as suas casas, com toda a gente de Coré e todos os seus parentes. Eles desceram vivos para o Sheol, com tudo o que era deles. A terra os cobriu e eles desapareceram do meio da assembleia, e todos os israelitas que estavam em torno deles fugiram ao ouvir os gritos deles e exclamavam: Que não nos engula a terra a nós também. Mas o fogo saiu de junto do Senhor e devorou os 250 homens que apresentavam o incenso. Deuteronômio capítulo 15. Ao fim de cada 7 anos celebrarás a remissão. Eis o modo de realizar a remissão. Todo credor que tiver emprestado algo a seu próximo perdoará o empréstimo, não o exigirá do teu próximo ou de seu irmão, porque foi proclamada a remissão do Senhor. Do migrante o poderás exigir, mas daquilo que está com teu irmão abrirás mão. Com efeito, não haverá pobres no meio de ti, porque o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança para a possuíres, se ao menos ouvires com solicitude a voz do Senhor teu Deus, guardando e praticando integralmente este mandamento que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como ele te disse, e darás empréstimo a muitas nações, mas tu mesmo nada precisarás tomar emprestado. Dominarás muitas nações, mas elas não te dominarão. Se, porém, houver no meio de ti um pobre, um de teus irmãos, em alguma de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças teu coração, nem feches tua mão a teu irmão pobre. Ao contrário, abre-lhe generosamente a tua mão e empresta-lhe o que lhe falta em sua necessidade. Guarda-te de pensar maldosamente no teu coração. Está próximo o 7º ano, o ano de remissão. E guarda-te de olhar com má vontade para teu irmão pobre, sem lhe dar nada, pois então ele clamará ao Senhor contra ti, que ficarás com pecado.
Generosamente lhe darás sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo o empreendimento de tua mão. Visto que nunca faltarão pobres na terra em que moras, eu te ordeno, abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Quando um irmão hebreu, homem ou mulher, se vender a ti, durante 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás em liberdade. Ao despedi-lo em liberdade, não o deixes ir de mãos vazias. Dá-lhe provisões do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou. Eis porque hoje te ordeno isso. Se, porém, ele disser, não quero sair de junto de ti, porque gosta de ti e de tua casa e está bem contigo, fura-lhe a orelha junto à porta, com uma sovela, e ele será teu escravo para sempre. Procederás do mesmo modo com tua escrava. Não seja penoso a teus olhos despedi-lo em liberdade, pois durante 6 anos se rendeu ao equivalente do serviço de um assalariado. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo o primogênito macho que nascer do teu gado ou do teu rebanho consagrarás ao Senhor teu Deus. Não trabalharás com o primogênito do teu gado, nem tosquearás o primogênito do teu rebanho. Cada ano o comerás, tu e tua casa, diante do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Mas se tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tenha outro defeito, não o oferecerás em sacrifício ao Senhor teu Deus. Poderás comê-lo dentro da tua cidade, tanto o puro como o impuro poderão comê-lo, como se fosse carne de gazela ou de veado. Tão somente o seu sangue não comerás, mas o derramarás sobre a terra como água. Capítulo 16. Guarda o mês de Abib, celebrando a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te fez sair do Egito durante a noite. Ao Senhor teu Deus sacrificarás a Páscoa, tomada do teu gado ou do teu rebanho, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer morar o seu nome. Com a vítima pascal não comerás pão fermentado. Durante 7 dias comerás pão sem fermento, o pão da aflição, porque saíste da terra do Egito às pressas. Assim te lembrarás todos os dias de tua vida, do dia da tua saída da terra do Egito. Nestes 7 dias não se verá contigo o fermento em todo o seu território. Também da carne que ao entardecer do 1º dia sacrificaste, nada ficará para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer uma das cidades que o Senhor teu Deus te der, somente no lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele fazer morar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa ao entardecer, ao pôr do sol, na hora em que saíste do Egito. Cozinharás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher, e pela manhã seguinte voltarás para as tuas tendas. Durante 6 dias comerás pão sem fermento, e no 7º dia haverá reunião solene em honra do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum. Contarás depois 7 semanas. Começarás a contar as 7 semanas desde o dia de meter a foice no trigo. Celebrarás a festa das semanas em honra do Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias na medida em que o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que está em tua cidade, o estrangeiro, o órfão e a viúva no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer morar o seu nome. Lembra-te de que foste escravo no Egito, guarda estes preceitos, pondo-os em prática. Celebrarás a festa das tendas durante 7 dias, quando tiveres recolhido o fruto de tua eira e do teu lagar. Nesta tua festa te alegrarás, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita, o migrante, o órfão e a viúva, que estiverem em tua cidade. Durante 7 dias celebrarás a festa em honra do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, porque o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua colheita e em todo o trabalho de tuas mãos, por isso te entregarás todo a alegria.
3 vezes ao ano, todos os teus varões comparecerão diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas. Ninguém comparecerá diante do Senhor de mãos vazias, cada um trará uma oferta conforme as bênçãos que o Senhor teu Deus houver concedido. Em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der, estabelecerás juízes e intendentes para as tuas tribos, para que julguem o povo com sentença justa. Não torcerás o direito, não farás acepção de pessoas, nem aceitarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e corrompe as palavras dos justos. Só a justiça seguirás, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não instalarás poste sagrado ou qualquer tronco de árvore junto ao altar que fizeres para o Senhor teu Deus, nem erguerás pilares, coisa que o Senhor teu Deus odeia. Salmo 98. Cantai ao Senhor um canto novo, pois ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo alcançaram-lhe o triunfo. O Senhor manifestou sua salvação, diante das nações revelou sua justiça. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua felicidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação que vem do nosso Deus. Aclamai a Deus, terra inteira, prorrompei em cantos, exultai e salmodiai. Cantai salmos ao Senhor com a cítara e ao som da música, com as trombetas e ao som do chofar, aclamai diante do Rei o Senhor. Reboe o mar e tudo o que nele existe, o orbe da terra e os que o habitam. Os rios batam palmas e juntos exultem os montes diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje nós lemos no capítulo 16 do Livro dos Números mais uma rebelião contra Moisés e Arão. São diversas as rebeliões que acontecem nesta viagem pelo deserto. A água, o pão, a carne, a batalha são motivos de rebelião do povo. Agora, o autor sagrado resume 3 principais rebeliões com relação às situações de exercício do sacerdócio. Primeiramente, são alguns leigos que reclamam o direito de aproximar-se do Senhor, como fazem os levitas e os sacerdotes, julgando que este é um privilégio usurpado por Arão e também por Moisés. E também ali são outros, depois, levitas, que reclamam alguns privilégios da classe sacerdotal. A resposta que Moisés dá a esses rebeldes é que o Senhor é quem elege e escolhe e consagra aqueles de quem ele, entre aspas, deseja se aproximar. Então, nós vemos o segmento daquele mesmo processo, em que há uma rebelião ou pecado, depois a intercessão, o julgamento e a sentença. Havendo a intercessão de Moisés, a sentença é diminuída e então perecem só aqueles que de fato se rebelaram, e são exterminados do acampamento. Uma coisa que se destaca aqui que podemos trazer para a nossa vida é que todos tinham a sua importância dentro da dinâmica e da caminhada do acampamento. E estas pessoas, por não estarem contentes no seu lugar e no seu estado de vida, querem reclamar aquilo que cabe aos outros fazer. Na nossa vida, quando nós, mesmo no ambiente de trabalho ou nas nossas convivências em família ou na vida em sociedade, quando nós não estamos contentes com alguma coisa interiormente, às vezes nós colocamos a culpa nos outros ou então começamos a maquinar situações de inveja, de ciúme, de descontentamento e querer atacar aos outros, ao invés de olharmos para aquilo que compete a nós e aquilo que deve ser feito por nós. Peçamos esta graça
de nós termos bem consciência de qual é o nosso lugar, o nosso papel na sociedade, na família, na igreja e fazer bem feito, viver bem feito esta nossa vocação como um dom, como uma graça divina. Depois, nós acompanhamos a lei da remissão, no capítulo 15 do livro do Deuteronômio, e daqui nós destacamos esta solicitude, esta solidariedade conclamada ao povo de Israel com relação aos pobres. Sempre haverá pobres entre vós, mas estenda a tua mão, que não haja ninguém passando necessidade entre nós. Aprendemos deste capítulo toda a nossa dinâmica, a nossa vida de fé e o exercício da caridade, que nós possamos estar sempre atentos aos nossos irmãos e irmãs mais necessitados, para que possamos também estender-lhes a nossa mão, possamos ajudar, como nós o fazemos tantas vezes, mas que não passe em vão o clamor do pobre, do necessitado, diante da nossa possibilidade de ajudar, que nunca nos neguemos de ajudar quem precisa. E no capítulo 16 do Deuteronômio, nós recordamos a disposição das festas do Senhor. A Páscoa, no mês de abril, a festa dos pães ázimos, depois das 7 semanas da colheita, a festa das semanas e a festa das tendas, com a recordação de que Deus nos libertou do Egito, que nós éramos sem morada no deserto e que agora na terra prometida o Senhor é a nossa tenda, o Senhor é a nossa estabilidade. Nós celebramos com alegria a herança destas festas na Páscoa do Senhor, que para nós não é simplesmente a libertação do Egito, mas é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a libertação do pecado e da morte, e celebramos também a festa do Pentecostes, o dom do Espírito Santo derramado sobre todos nós. Agora é Deus com a sua lei que nos conduz, mas é a liberdade do Espírito que nos levará não a uma terra prometida, mas à vida eterna no céu. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!